Boa tarde, povo de Deus. Olha que maravilha, que lago lindo. Agora, diante deste lago, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Veja bem, uma certa vez Jesus estava sobre um lago e Jesus ele pede o barco de Pedro emprestado. E Pedro empresta o barco, só que Pedro estava desanimado, Pedro estava triste, estava lavando as redes, não tinha um peixe na rede. E ali Jesus ainda pede o barco dele emprestado. E ele empresta. E Jesus pega o barco de Pedro e faz do barco de Pedro um altar, uma tribuna. E Jesus começa ali a ensinar, pregar aquele povo que estava ali sobre o lago. E ali Pedro está ouvindo os demais, o que Jesus está ensinando. Só que interessante que quando Jesus termina de ensinar, Jesus entrega o barco de volta para Pedro. E Jesus lança uma palavra. Pedro, pega o barco e volta ao lago e lança a rede. E Pedro disse: Senhor, eu passei a noite pescando e nada apanhei. Mas que estava mandando, ordenando, era Jesus, irmão. Era um homem de fé, um homem de palavra, um homem que Pedro sabia que era diferente. E ali Pedro diz: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Pedro pega a rede, entra no barco, e Pedro entra no lago, lança a rede, e de repente acontece, irmão, o milagre. De repente acontece o que Pedro, calabachou, becatarabai, estava precisando. Pedro começa a puxar a rede. O que vem na rede? 150 peixes grandes. Ao ponto da rede estar em tempo de se rasgar, e ele pede ajuda aos seus vizinhos. E os seus vizinhos correm para ajudar Pedro e colocar aqueles 150 peixes dentro do barco. Só que quando ele coloca aqueles 150 peixes no barco, volta do lago para a terra, ele fica maravilhado com Jesus. Ele fica encantado com Jesus. Só que Pedro larga tudo, larga barco, larga rede, larga peixe, larga tudo. E vai seguir Jesus. Será se o que está precisando hoje, na minha e na sua vida, é um milagre? Ou seja, até hoje você tentou, você correu, você pelejou e nada deu certo. Só que você está à espera de um milagre. E tem algo de Deus para dizer para você nessa tarde. A palavra de Deus é o caminho para o milagre que eu e você estamos precisando. Então, quando você abrir a palavra e naquilo que você está desanimado, triste, e a palavra está te direcionando para você obter o milagre, a vitória, não pense duas vezes, somente creia, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Fica com essa palavra, Deus abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.